Fala galerinha, vamos finalizar nossa sequência de videoaulas com esse vídeo onde a gente vai abordar a segunda parte sobre o processamento do RNA, ok? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a adição de um cap 5' a gente vai ver o que é esse cap, e a cauda poliar, ok? Seguinte, a maioria dos RNAs mensageiros de eucariotos, eles vão conter uma estrutura chamada de cap 5'. O que é esse cap 5'? Para que ele serve? É uma estrutura que ela vai ajudar a proteger o RNA mensageiro da ação de ribonucleases, da degradação enzimática por ribonucleases, e também vai participar da ligação do RNA mensageiro ao ribossomo para iniciar o processo de tradução, que a gente vai ver lá no próximo bloco, quando a gente for falar desse processo de tradução, ok? Pois bem, esse cap 5' ele é formado pela condensação de uma molécula de GTP com o trifosfato na extremidade 5' do transcrito que foi formado. Vai formar uma ligação meio diferente, a gente não viu essa ligação aqui até hoje, ela é um pouco rara, acontece aqui na formação do cap 5', que é um trifosfato 5', 5'. O que é isso? Olha aqui comigo aqui, que olha, eu tenho aqui dessa região aqui aquela guanosina trifosfato que foi adicionada, tá? Então aqui, olha, a base nitrogenada aqui é uma guanosina. O açúcar aqui, olha, é uma ribose. E aqui, que olha, a gente tinha aqui os 3 fosfatos dele, que foram adicionados aqui ao carbono 5' do meu transcrito primário, tá? Daquele transcrito de RNA. A ligação que foi formada aqui, que olha, ela tem 3 fosfatos na sua ligação entre os 2 carbonos 5'. Olha, o carbono 5' desse nucleotídeo aqui e o carbono 5' desse nucleotídeo aqui. É uma ligação 5', 5' trifosfato, tá? Além dessa ligação aqui, que olha, a guanina ela vai ser metilada no nitrogênio 7. Olha, estão vendo esse grupamento metila aqui? Ele não está presente na guanina normalmente, mas no processo de formação do cap 5', ela é metilada. Além dessa metilação aqui também, a gente tem outras metilações, olha, na primeira, na segunda nucleotídeo adjacente aqui a guanosina que foi adicionada, estão vendo aqui que olha, para formar esse cap 5', tá? Essa síntese ela é feita por enzimas aderidas à RNA polimerase, fica nessa região aqui, que olha, da RNA polimerase, e essa enzima é chamada de enzima sintetizadora do cap, tá? O cap, pessoal, ele vai permanecer preso à RNA polimerase, e como a gente vai lembrar lá na primeira videoaula, aqui no caso de eucariotos, né, que vão estar sintetizando esse tipo de RNA mensageiro, a enzima que vai ser responsável pela síntese de RNA mensageiro é a RNA polimerase 2, tá? Então esse transcrito aqui, ao ser sintetizado aqui, o cap 5', esse cap vai permanecer aderido à RNA polimerase 2 por associação a uma outra proteína que também vai ser adicionada aqui, que olha, essa CBC, que é chamada de complexo de ligação do cap. Tá? Então, simplesmente para poder permanecer ligado o transcrito primário à RNA polimerase durante toda a sua síntese. Tá? O que a gente pode perceber? A extremidade 5' do RNA mensageiro que está sendo transcrito é aquela primeira porção que está sendo transcrita, é o início, é onde que acontece o início da transcrição. Então, logo ali no início do processo de transcrição do RNA, acontece a formação, a síntese do cap 5' por essa enzima que fica associada à RNA polimerase 2, a enzima sintetizadora do cap, e o transcrito primário ele vai permanecer ligado à polimerase 2 durante todo o processo, tá? Associado a essa proteína aqui, que é o complexo de ligação do cap. Beleza? Já na outra extremidade, na extremidade 3', a maioria dos RNAs mensageiros eucariotos, eles vão ter um filamento ali que vai ser adicionado cerca de 80 até 250 resíduos de adenina, ok? Formando uma estrutura que a gente chama de cauda poliar, tá? Essa cauda poliar ela também vai servir de sítio de ligação de proteínas específicas que vão auxiliar sua proteção contra a degradação enzimática. Tá? Então, ela também vai proteger esse RNA mensageiro gerado aí contra processos de degradação. Vamos tentar entender como é que isso funciona? A adição, pessoal, dessa cauda poliar,
ela acontece em algumas etapas, tá? A transcrição ela vai ocorrer até além do sítio onde essa cauda poliar ela vai ser adicionada e próximo ao local onde vai ser sofrer esse processo de processamento, a gente vai ter aqui uma região sinalizadora, uma região altamente conservada, ela vai ter aqui, olha, 2 adeninas, uma uracila mais 3 adeninas. Essa região aqui ela vai servir de sítio de sinalização, onde a gente vai ter aqui alguns fatores, algum complexo enzimático composto aí por várias proteínas que vão atuar no reconhecimento dessa sequência e vão controlar também essa sequência, esse complexo de proteínas, o tamanho da cauda poliar que vai ser adicionada, tá? Então aqui, olha, no primeiro, esse complexo de proteínas a gente vai ter ali dentro, uma delas, uma endonuclease. O que a endonuclease vai fazer? Ela vai promover um corte aqui na região jusante a essa região sinalizadora aqui, liberando um pedaço que foi transcrito, né, além do que é necessário para aquele transcrito primário, tá? Então aqui que, olha, imediatamente aqui após esse corte aqui promovido pela endonuclease, a gente vai ter a ação aqui de uma outra porção desse complexo aqui, que é a poliadenilato polimerase. Tá? O que essa enzima faz? Ela adiciona vários nucleotídeos de adenina nessa extremidade 3' aqui. Tá? Essa polimerase ela não precisa de molde, ou seja, a gente não tem pareamento específico aqui, ela vai adicionando adenina aqui sem molde nenhum. Tá? E isso vai variar aí cerca de como a gente já havia falado, né, de 80 até 250 resíduos de adenina. Beleza? Então aqui para a gente finalizar nosso assunto sobre processamento de RNA, eu queria destacar com vocês que a partir de um transcrito primário, aquele transcrito primário que foi gerado ali, existem as possibilidades daquela estrutura sofrer diferentes tipos de processamento, produzindo aí, então diferentes RNAs mensageiros a partir daquele transcrito primário. Portanto, existindo a possibilidade aí de gerar diferentes polipeptídeos, ok? Como assim, Ricardo? Tem como gerar diferentes polipeptídeos a partir de um mesmo gene? Aí eu não quis destacar isso para vocês lá naquele início da nossa aula, quando eu falei com vocês que em eucariotos um transcrito primário contém apenas um gene. Isso é verdade, tá? Mas aquele gene ali pode carregar uma informação para aquele único gene pode carregar a informação para a síntese de diferentes proteínas. Tá? Como que eu consigo carregar informação para a síntese de diferentes proteínas num único gene? Devido aos processamentos alternativos. Tá? Vamos entender como é que funcionam esses processamentos alternativos do transcrito primário. Basicamente, eu vou ter um transcrito primário que, dependendo do tipo de processamento que ele sofre, ele vai gerar um RNA mensageiro diferente. Tá? Então, como é que isso acontece? Primeiro, esse fato ele ocorre devido, por exemplo, ao transcrito poder apresentar mais de um sítio de clivagem de poliadenilação ou sítios de splicing alternativos. O que seria isso? Vamos pegar aqui, entender isso por etapas. Né? Vamos pensar aqui vamos supor que eu tenho aqui um transcrito primário. Ele foi transcrito a partir aqui de um segmento de DNA, de um gene de DNA. Tá? E esse transcrito primário ele tem aqui olha, vários sítios de poliadenilação. Lembra que no slide anterior a gente viu que nesse sítio de poliadenilação a gente vai ter a clivagem daquele sítio e a adição da cauda poliar? No mecanismo de processamento eu posso ter aqui o reconhecimento de um ou do outro sítio de poliadenilação. De modo que eu posso ter a partir desse transcrito primário aqui, olha, ele pode sofrer poliadenilação ou nesse sítio A1 ou no sítio A2. Se ele sofrer no sítio A1, ele vai gerar esse RNA mensageiro maduro aqui. Tá vendo? Se ele sofrer no sítio A2, o segmento que foi gerado vai ser maior. Então, ou seja, eu gerei um outro RNA mensageiro. Os RNAs mensageiros são diferentes. Aqui eu clivei ele do lado de cá ou eu posso clivar ele do lado de cá. Ficou claro? Então tem um processamento alternativo aqui. A mesma coisa pode acontecer com o splicing. O splicing, ele tem aqui vários sítios aqui, olha, eu vou ter sítio de splicing aqui no caso do DNA, né? Aqui nessa região aqui, nessa, além desse sítio de cauda poliar aqui,
Tá? Então, o transcrito primário gerado ele pode sofrer splicings alternativos. Eu posso, por exemplo, aqui, olha, no caso dessa figura aqui, sofrer um splicing e retirar esse componente aqui, tá? Ou eu posso sofrer um splicing e retirar esses dois aqui. Tá vendo aqui de um lado representando esse RNA mensageiro que foi gerado aqui e do lado de cá eu vou ter esse outro RNA mensageiro. São dois RNAs mensageiros distintos gerados a partir do primeiro transcrito primário. Em qualquer um desses casos aqui, que olha, tanto no sítio de poliadenilação quanto splicing alternativo, o RNA mensageiro maduro vai ser diferente um do outro, né, devido a esses processos de processamento alternativo. Tá? Vou pegar aqui como exemplo aqui que, olha, a produção de dois hormônios distintos a partir de um mesmo transcrito do gene da calcitocina. Tá? O que a calcitonina, né, ela faz? Ela é um hormônio produzido na tireoide, cuja função, está aqui esse hormônio aqui representado, a gente não precisa se atentar à sua estrutura, mas a função da calcitonina é regular o cálcio que circula na corrente sanguínea. Tá? A partir do gene da calcitonina, a gente pode ter um processamento alternativo para gerar aqui um outro componente proteico, que olha, é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Tá? Esse componente aqui, que olha, ele é produzido no cérebro e não na tireoide, como é produzido esse hormônio aqui, a calcitonina. Tá? O que acontece? O transcrito primário ele tem dois sítios de poliadenilação. Tá? Um predomina no cérebro, o outro predomina na tireoide. No cérebro, o splicing ele ainda elimina um exon da calcitonina, que olha aqui, está aqui representado aqui, quer ver? No caso aqui, o exon 4. Tá? Então aqui, que olha, no cérebro a gente tem a eliminação desse exon aqui por um processo de splicing, o que não acontece na tireoide, ok? Então, na tireoide, esse exon 4 ele é mantido. E além disso, a gente tem aqui que, olha, dois sítios de poliadenilação. A gente vai ter aqui, vai acontecer no cérebro, na tireoide, o outro vai acontecer no cérebro. Beleza? Ficou claro? Então, assim, a partir de diferentes processamentos, a gente consegue gerar diferentes RNAs mensageiros e, consequentemente, gerar diferentes proteínas. Ok? Ficou claro? Beleza, pessoal. O que a gente pode perceber com essas nossas duas últimas videoaulas? A gente viu o processamento de RNA mensageiro, a' viu splicing, a gente viu poliadenilação, né, a cauda poliar na extremidade 5' e a adição do cap na região 3', e a adição do cap 5'. Tá? O processamento nesse processo, o processo de transcrição, ele não é limitado ao RNA mensageiro. Tá? E se a gente for falar de todos os processamentos que acontecem aqui, a gente vai demandar um número muito grande de videoaulas, então eu vou pedir para vocês que deem quando estiverem fazendo seus estudos lá no Lenig ou em outro livro que vocês estiverem utilizando, vocês vão perceber processamentos de RNAs transportadores, de RNAs ribossômicos. Tá? Então eu quero que vocês, ao lerem ali, rapidamente, ali, façam uma discussão, coloca ali um tipo de processamento que acontece no RNA ribossômico e no RNA transportador nos fóruns de dúvidas e discussão, para já ir fomentar, né, um tipo de discussão, dar a chance aí, a oportunidade de vocês gerar um determinado conteúdo para participarem do fórum. Tá? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês também podem ficar à vontade para postar lá no fórum de dúvidas, que a gente vai tentar esclarecer da maneira mais produtiva possível. Tá? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e desejo bons estudos aí, né, nesse conteúdo aí sobre transcrição e processamento do RNA. Ok? Nosso próximo bloco, né, no próximo PAPR, a gente vai falar sobre a expressão gênica propriamente dita, né, o processo de tradução e leitura do código genético. Beleza? No mais uma vez, aquele abraço para todos vocês.